Aí vai dar certo. Aí vou tentar colocar a gravação depois no YouTube, tá bom? Porque aí todo mundo tem acesso, né? Fica tranquilo pra vocês verem, certo? Tudo bem, gente? Tudo. Sim? Eu tô vendo 6 mais 13 pessoas online. Não, 21, né? A gente é um pouco mais do que isso. Vocês tiveram alguma dificuldade aí para chegar aqui? Como é que foi aí nos trâmites? Até para mim saber como é que tá a situação dos outros professores. Tá todo mundo dando aula online também? Ou tá em gente no presencial? Como é que tá? Me digam aí. Prof, essa semana foi online, assim, Geral. geral. Na verdade, a gente só teve aula. Que a gente tá em estágio também, né? Eu só Uhum. tive aula na terça de manhã e foi online. Hoje de manhã seria aula de Signates, mas ele não teve aula dele. E a sua agora. Ah, tá. Beleza. No caso, os dois professores que eu tenho aula deu online, Deram entendeu? online. O outro é quem, se eu posso perguntar? No caso, você e a Silvana, dois Silvana. professores. A Silvana Coleta, né? Silvana não, a Adriana, Ah, perdão. tá, tá. Adriana Moraes. Isso. Beleza, beleza. O resto do pessoal que tem uma grade diferente ou tá todo mundo igual? Do mesmo jeito aí? Todo Mesmo caso mesmo da, jeito. da Maria Paula. Mesmo caso? Uhum. Sim. Alguém com alguma coisa diferente aí? Tô perguntando nessa coisa meio conversa de corredor porque, como eu disse pra vocês lá na mensagem, né? Tá tudo muito confuso, assim. Tá um impasse, né? Tem... a coordenação tá falando uma coisa e a Prograde tá falando outra, né? E coisas bem diferentes, por sinal. Então, a gente fica meio desorientado para saber o que exatamente eu faço, né? E aí eu vi lá no grupo dos professores, a maioria também estava criticando a nota da Prograde, né? Enfim, então por isso estou perguntando para vocês, tá? Porque realmente eu estou meio sem direção, sem saber o que dizer, né? Já que a orientação institucional, né, dentro da universidade ela não está muito clara, né? Nesse momento. Bom, era só isso para dar esses avisos, tá? De novo, todo mundo me ouve bem antes da gente passar para cá. Sim, não. Ou é porque não tem ninguém ouvindo mesmo? Independente do som, tá beleza. Sim, prof. Ótimo. Ó, já tem uma pessoa aqui, falou que sim. Ó, já tem alguém, né, ouvindo. Ó, Júlia, dois, ótimo. Ó, Tô ouvindo o seu também, professor. Jordana, já são Também tô três. ouvindo. Quatro, cinco, seis, ótimo. Não, tem seis pessoas, né? Sete, ótimo. Beleza. Então tá. É, Aqui no nosso calendário, né? A aula de hoje a gente vai basear no texto desse cara aqui, que é o Luiz Ferrareto e a Fernanda Morgado. Eu não tenho certeza, tá, se os dois têm algum tipo de parentesco, mas eu lembro aí de um tempo atrás ter gente que era tipo marido e mulher, sabe? Eu não lembro se é ele e a Elisa Coplan, não sei. Tô falando esses nomes todos porque a gente vai tratar deles durante o resto da disciplina, tá? E esse cara, o Luiz Ferrareto, é um dos mais importantes aí que a gente tem na área hoje. Os três principais nomes, né, de assessoria de comunicação hoje, né, se a gente for pensar em homens, né, seriam o Luiz Ferrareto, o Wilson Bueno e o Jorge Duarte. É claro que tem mulheres que são autoras extraordinárias também, a Margarida Kanch, que é clássica, inclusive, Camila Terra, né, várias outras pessoas que estão trabalhando dentro dessa área, né? Mas, assim, clássicos são esses três e a Margarida Kanch. Esse livro que ele escreveu, que eu espero, né, que vocês tenham pelo menos aberto, assim, você fez esse exercício aqui ao vivo, né, de clicar só para ver, ele é bem interessante porque foi lançado no auge da pandemia, né? Se vocês olharem aqui a data, cadê? Onde é que tá? Papá, Rio Grande do Sul, em algum momento. Aqui, ó. Na ficha, né? Passei. 2020, certo? É a data de publicação do livro.
Então, ele inclusive discute casos e problemas que começam a aparecer ali e que depois vão passar a ser, na interpretação dele, coisas com as quais a gente vai ter que lidar para o resto da vida, dentro da área de assessoria, de comunicação de maneira geral. Sim? Então, a gente está lidando com esse livro justamente por isso. E aí os casos que eu trouxe para a aula, eles vão soar um pouco anacrônicos, certo? Porque são coisas que encaixam com o momento que o livro foi escrito, né? Que é bom, há 2 anos atrás, né? E justamente para a gente tentar colocar a fala, né, do que ele diz em contexto, tá? Vocês disseram que fizeram uma... Antes de eu ir para isso aqui, tudo bem até aí? Sim? Ok. Se tiver um sim, eu já fico feliz. Ótimo. Aí, André, beleza. Tem alguém ouvindo. Aqui, né, nessa conversa de hoje, a ideia é que a gente tenha... Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui. No Skype era muito melhor, mas ele não é um ambiente oficial, né, da UFG. Aí eu não posso usá-lo. Eu queria colocar num esquema. Não, vamos lá, né? Vamos seguir desse jeito para ficar com a câmera, né, do lado, para que vocês não ficassem encarando aí a tela estática, né? Ignorar, em vez disso, compartilhe apenas uma guia ou outra janela, certo? Aqui, só tirar esse negócio aqui, vou mudar a apresentação e colocar apenas uma guia. Então, não, isso aqui não resolve, né? Precisa ser a tela inteira. E aí eu vou ver se eu consigo sair aqui da apresentação de slides para ela não ficar... Voltou a compartilhar minha tela? Sim? Sim, professor. Certo, para ela não ficar maximizada. Quer ver? Vou fechar e dar uma mexida no tamanho da janela. Ok, eu acho que fica bom. Eu também consigo ver as manifestações de vocês, vai fazer mais sentido desse jeito. Porque senão eu não vejo, né? Eu perco... Ops. A referência dos tamanhos de tela e tudo mais. Gente, por que ele não deixa eu mexer aqui, ó? Para completar, meu mouse tá com a bateria daquele jeito. Aí, agora vai, finalmente. Era isso que eu queria fazer. Apresentação, configurar. A gente coloca por uma pessoa janela para não pegar a tela inteira. Ops. E coloca o maior no tamanho possível para que eu consiga ver o que vocês estão falando aqui, né? Acho que desse jeito é que faz sentido. Ótimo, beleza. Dá só mais uma aumentada aqui. Tem como eu fixar a minha tela? Não tem? No centro. Ah, mas aí vocês não veem a apresentação, né? Burro. E colocar aqui. Ops. Gente. Meu mouse tá... ele tá no maior possível para conservar a proporção. Beleza. Ótimo. Tá dando para ler, né? Para enxergar, sim. Sim, tá dando pra enxergar direitinho. Beleza. Vamos lá. Desculpem aí os ajustes.
Antes da gente passar pro que exatamente o cara está falando, tá? Em termos de por que a gente, o que a pandemia traz de novidade ou o que ela intensifica e a partir daí isso vai passar a ser importante, né? Numa escala que antes não era. Só fazendo uma revisão rápida, considerando a grade de vocês, vocês disseram que já fizeram a disciplina, né? De comunicação organizacional, né, e voltada para a comunicação das empresas, alguma coisa assim, né? E foi um pouco problemático quando eu perguntei quem lembrava de alguma coisa e ninguém levantou a mão, enfim, então só para fazer um passant, tá? Rapidinho aqui com alguns conceitos que vão ser importantes para a gente. Os três pilares da comunicação organizacional, né? O que define a fixação, posicionamento de uma organização qualquer. E aqui, quando a gente fala organização, a gente não está falando especificamente de uma empresa privada, mas qualquer uma, tá? Seja uma organização pública, como a UFG, né? Uma autarquia que trabalha num regime de SA, como o Banco do Brasil, uma empresa pública, não é? Uma empresa privada. Esse termo organizacional, comunicação organizacional, a gente está se referindo à assessoria que pode ser produzida, que é fruto, que está direcionada para uma empresa, uma organização em termos genérico, tá? Não necessariamente pública ou privada. Pode inclusive ser de uma terceira linha, que tem justamente esse nome, que é do terceiro setor, né? As organizações sociais, enfim. E aí, independente de qual seja a natureza dessa organização, a ideia é que a gente sempre estruture essa comunicação com base em três pilares, principalmente. Uma missão, né, que vai definir o propósito, a finalidade da organização, para que ela serve, né, qual é o papel social que ela está cumprindo no mundo, no lugar onde ela está inscrita, não é? E por qual razão que essa organização existe, assim, né? Ela faz o quê, né? A missão seria essa parte mais quase religiosa, etérea, né? Mais abstrata do planejamento de comunicação dentro de uma organização. É aquela que você vai usar para fazer frases bonitas, tá? É a missão da organização, sim? A visão é uma coisa mais pensada sobre onde é que a organização quer chegar, né? Quais são os objetivos que estão estruturados para aquela organização dentro de uma perspectiva de futuro. Isso é diferente de meta, tá? Meta é um plano concreto que tem data. A visão é uma coisa que não tem data, é um horizonte, um futuro, não é? Qual é a visão que a UFG, se a gente for lá no site, vocês vão ver que tem que ter algo como promover a educação para o estado de Goiás, enfim, informar as pessoas da melhor maneira possível, blá, blá, blá. A ideia é que a gente tenha uma perspectiva de futuro, de que daqui 10 anos, 15, 20 ou 50, né, se isso não for revisto, a visão da UFG permanecerá sendo a de ser, né, de se colocar como uma estrutura que seja de referência e tudo mais. As metas são coisas mais específicas. Então, a gestão atual da UFG, a Angelita, no lugar de reitora, pode estipular metas específicas. Por exemplo, até o ano que vem, bem doida essa, tá? Dobrar o número de vagas nos cursos de graduação da UFG. Imaginem, né? A gente tem 20, 25 mil estudantes, vamos passar a ter 50. A UFG vai dobrar de tamanho. É uma meta, porque é algo muito concreto, né? Tem um prazo específico para ser alcançada, né? E ela mira num objetivo concreto, tá? A visão, ela pode incluir metas, né? Horizontes, projeções, mas ela tem essa natureza também um pouco mais abstrata, certo? A meta é aquela coisa mais concreta, específica, direcionada. Tudo bem? Claro até aí, gente? Isso aqui é importante, tá? Isso é pilar mínimo, assim, para tudo que a gente vai ver depois. Tudo bem? Tá claro até aí? Sim? Vocês estão dormindo? Estão em Sim, Júpiter? professor. Tudo Tá bem? claro. Ok, vamos lá? Então, quais são os valores, né? Como é que isso entra aí? Valores, o professor é muito bom, ele esqueceu de completar ali no final, né?
Conjunto de preceitos que orientam a execução da missão da organização. Seriam, se a gente pensar na missão como objetivo geral, os valores seriam os objetivos específicos, vamos dizer assim, né? São as ferramentas que você vai usar para poder conseguir cumprir a missão que você estabeleceu para a empresa, certo? Empresa, de novo, num sentido genérico. Eu posso estar falando de uma empresa pública, uma organização pública do terceiro setor, tá? Então, faltou completar ali, tá? Mas vocês, né, completem na imaginação que poderia estar escrito. Geralmente são coisas como responsabilidade, assertividade, são qualidades, sim? Justamente, né, o nome mesmo diz, valores que a organização coloca em primeiro plano na execução das tarefas dentro do próprio ambiente da organização ou em projeção aos públicos-alvo com os quais ela vai lidar. A gente falou na aula passada que a assessoria de comunicação é justamente a gente conseguir lidar ou pensar em estratégias específicas para cada um dos públicos com os quais o seu assessorado vai lidar, né? No caso, a gente está falando de um assessorado que é uma organização. Sim? Ok? Falamos disso, né? E aí esses públicos poderiam ser divididos em vários estratos, né? Ou poderia ser público interno, externo, misto, enfim. E o nome mais geral que a gente dá para isso, para todo momento não ter que ficar repetindo, ou os estratos, ou especificando, é stakeholders, certo? Essa palavra aqui, que eu vou deixar aqui tenebrosa aqui no chat, mas que vai aparecer em outros momentos aqui da nossa discussão, certo? Stakeholders. De novo, eu disse para vocês, na assessoria, por alguma razão, na área de marketing, o pessoal adora palavras em inglês, sabe? Ao invés de usar públicos-alvo, o pessoal prefere stakeholders, que são, né, as pessoas com quem a organização ou o seu assessorado tem contato constantemente, certo? Então, só para traduzir esse termo, que vai aparecer várias vezes aí, inclusive ele aparece no texto, né, do que a gente leu para hoje. E enfim, né, coisas de vocabulário que a gente vai tratando aí ao longo do semestre, tá? Bom, então o Luiz Ferrareto, agora sim passando para o livro dele, ele vai colocar, e aí a gente estava falando agora mesmo de valores, né? Ele vai colocar 4 conjuntos de valores, né? Ele fala de como se fosse um para cada, né? Mas dentro do tópico específico ele vai falar de cada um, né? E aí vai te destrinchar em um monte de outras coisas. Ele vai falar de 4 valores que todas as organizações, de maneira geral, durante e após a pandemia, principalmente, vão precisar passar a ter dentro dos seus planejamentos de comunicação para conseguir, né, sobreviver minimamente, né, e conseguir uma boa projeção, uma gestão interessante da própria imagem no mundo que a pandemia criou, né, ou que ela ajudou a intensificar, né, mudanças que já estavam acontecendo, que a gente viu que vai ser muito difícil voltar atrás, né? E-commerce, a gente poderia, né, ter uma aula inteira aqui só para falar delas, né? Mas, em geral, tudo que tem a ver com o digital, né? O e-commerce, esse momento aqui, né, aula remota, se sequer seria, né, a gente ficaria muito mais desorientado se não tivesse passado por essa, ainda mais, né, por essa experiência anterior, para a gente ter uma saída, né, para essa coisa das infecções, por exemplo. E claro, não é necessariamente para questões de problema de saúde sanitária, né? Se a gente tivesse, por exemplo, com a sala em reforma, sei lá, caiu um pedaço do teto, né? E não deu tempo da gente achar outra sala e tal, essa seria uma alternativa prática, porque a gente já tem uma experiência anterior em lidar com isso aqui. Embora vocês tenham testemunhado aí parte do meu amadorismo, né? Com a coisa que, o slide abre, não sei o que, não funciona, enfim. Sempre tem, né, uma coisa que deixa a gente meio vovô na frente da tela aqui. Então, para o Luiz Ferrareto, esses 4 valores são coisas que as organizações vão ter que passar a valorizar nos seus planejamentos de comunicação. Os 2 primeiros são flexibilidade, que ele vai definir como uma qualidade de adaptação rápida, né? Isso que a gente está tentando fazer, às circunstâncias, sabendo reagir
as imposições de momento, ou seja, né, no calor dos problemas, sem perder no processo o que é essencial. O que isso quer dizer? Se vocês elege como qualidade da sua empresa, né, um valor importante lá dentro da organização, a serenidade ou o respeito com as pessoas, e em geral tem alguns valores clichê, né? Ninguém vai querer deixar de colocar respeito, né, entre os valores de uma comunicação organizacional. Mas se você quer manter todas essas coisas, a ideia, isso não, segundo esse conceito de flexibilidade que ele apresenta, a ideia é que você consegue manter sua essência, né, consiga manter sua essência, sem necessariamente precisar renunciar a qualidades, não é, que dão valor ou forma a ela, não é, conseguindo reagir de maneira rápida aos problemas que aparecem. Responsabilidade seria, aqui a definição que ele traz, e aqui a gente está sendo bem, como é que eu vou dizer, prolixo talvez até no momento de chato, né, pedante, para definir aqui cada um dos conceitos, porque se a gente fosse para a filosofia, para a ética, para a psicologia social, cada uma delas teria uma definição diferente para essas coisas, né? Então, só para ficar bem claro, quando a gente fala de flexibilidade, é nesse conceito que a gente está tratando disso aqui, tá? Não é, por exemplo, na ideia de resiliência, né, que os coaches gostam de falar, os psicólogos, não é isso, tudo bem? Responsabilidade aqui é definida como uma qualidade de quem reconhece o papel na sociedade e o exerce da maneira mais plena possível, procurando obedecer a parâmetros éticos, técnicos na realização das atividades, certo? Tem uma sonoplastia característica, né, dessas aulas remotas, que é o cachorrinho latindo, né, a porta que abre, daqui a pouco acho que passa o carro da pamonha. Então, né, vocês vão aí relevando essas coisas, tá? Bom, indo especificamente para uma coisa, né, que coloca em questão esse primeiro tópico da flexibilidade, que são as questões trabalhistas. Durante a pandemia, basicamente todas as áreas passaram por um aumento brusco de aumento de carga horária, né? Basicamente todas as áreas. Por quê? Você está na sua casa e aí o tempo que você tem para trabalhar, supostamente, na cabeça do patrão, principalmente, ele é muito maior do que se você estivesse presencialmente no escritório. Porque não tem o tempo do deslocamento, não tem aquele tempo do cafezinho no corredor, enfim, não é? E aí, justamente por conta disso, houve um aumento generalizado da carga horária em todas as áreas. Isso não é diferente na nossa, tá? Essa pesquisa aqui foi feita por um grupo de pesquisa da USP que entrevistou gestores, assessores e agentes de comunicação no Brasil, tá? Durante a pandemia, entre 2020 e 2021. E aí a pergunta que eles fizeram foi justamente essa que está na tela. Não sei se está um pouco pequeno para ver, o que está dizendo é sentimento em relação ao ritmo de trabalho na pandemia. Para a maioria das pessoas, dos entrevistados, e aqui bem generalizado, tá? Eles pegaram agências pequenas, algumas muito grandes, assessorias gigantes, tipo a da UFG, e aquelas muito pequenas, tipo a que a Thalita trabalha, né? Ou trabalhou, perdão, que tinha 2 pessoas, né? Então, você tem resultados que são o que está aqui na tela. A maioria das pessoas vão dizer que consideram um pouco mais pesado, 47%. 36%, segundo o grupo maior, vai dizer que considera muito mais pesado a carga horária de trabalho. E aqui, 10% um pouco mais tranquilo e 2% o ritmo é quase o mesmo. Ou seja, praticamente ninguém acha que ficou igual, uma minoria acha que melhorou um pouco, e aí aqui, desculpem, mas em geral esse pessoal é os que já não trabalhavam mesmo, aí fica mais fácil, né? Porque, bom, não tem ninguém vigiando você, né? Inclusive tem gente dizendo isso, né? Esse pressão para a gente voltar para o trabalho presencial tem muito a ver com os chefes, né? Que eles se sentem meio inúteis, assim, né? Aqueles chefes que são mais figurativos, aqueles que não fazem nada, que o trabalho deles é basicamente delegar tarefas, né? Mandar nas pessoas, né?
Para esses, realmente, em um regime de trabalho remoto, fica difícil eles manterem a própria função, né? Porque, bom, aí não precisa de você, né? Não tem ali essa coisa, né? Tem uma coordenação geral em termos digital, ok, mas ela é mais incipiente no remoto do que no presencial. Então tem muita gente que faz essa defesa. Tanto é que a pressão, né, para a gente voltar ao presencial, em geral, parte dos chefes, né? Mas ainda assim, aqui a gente tem esse cenário que traça um aumento de carga horária no remoto. Esse pessoal que respondeu um pouco, aí são os próprios pesquisadores dizendo, tá? Não sou eu, fazem a ressalva, tá? Todas as respostas que eles receberam foram anônimas, evidentemente, mas as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo, elas são empregadas, enfim, então elas têm medo de falar, não, foi por remoto, ficou mais pesado, ou então ficou mais tranquilo, não sei, porque isso pode, né, direcionar aí a carreira de cada um, ou as decisões dentro da empresa. Mas o sentimento geral, e o que a gente precisa extrair disso, é que houve sim um aumento de carga horária, inclusive dentro da área de assessoria. Para o Luiz Ferrareto, esse aumento e essa possibilidade da gente produzir tarefas de maneira remota, né, que já era uma coisa corrente antes, né? O seu chefe que está te mandando mensagem ali no WhatsApp ou pedindo para você fazer um post, né? Você já está, não sei, na night aí, né? Mas toca ali uma notificação do seu celular, ó, putz, né? Tem que fazer um post no Instagram sobre isso, não sei o quê. Ou então tem que mandar um relatório para não sei quem sobre isso ou aquilo. Isso já era uma coisa corrente, né? Porque o WhatsApp existe há muito tempo. Mas com a pandemia passou a ser cotidiano e após a pandemia, segundo Luiz Ferrareto e segundo essa mesma pesquisa, isso deve se tornar mais intenso, certo? Então é um desafio para a área. Outra coisa é que justamente por a gente ter um aumento da carga horária, né, e fazer as coisas de maneira remota, tem uma intensificação aí dos ônus e das atribuições. O que isso quer dizer? Se alguma coisa dá errada, né, para os chefes, de maneira geral, o colocar você trabalhando remotamente é um benefício que ele está te dando, né? Embora o que os dados digam é que a gente trabalha mais no remoto, né, na cabeça dos chefes, né, colocar os funcionários em trabalho remoto é dar um benefício a eles. Então, quando há um problema, não é? A gente está falando de assessoria. Se um post que você faz repercute mal, ou se você responde alguém de maneira muito ruim, um comentário lá no Instagram, um mail, um release que você mandou não teve o resultado esperado, o ônus disso, né, a puxão de orelha que ele te daria no presencial, tende a ser menor do que no remoto, certo? Porque para o remoto ele entende que você está no melhor espaço possível, você tem todas as condições para fazer o melhor serviço possível, né? Ainda que aí entram questões trabalhistas, né, que são gerais. Você esteja pagando a internet do seu bolso aqui agora, né? Eu estou conversando com vocês, a internet sou eu que estou pagando, o computador é meu, né? A conexão, os programas que eu estou utilizando, o gravador de tela, né? O Meet, que não grava o negócio, aí eu preciso usar um outro programa, enfim, certo? Então são recursos pessoais que eu estou usando, estou dispondo dos meus recursos para trabalhar, né? Aí é uma questão trabalhista mais geral que afeta a nossa área também. Mas, né, com a visão das chefias, em geral o que a gente tende a ter é isso, a intensificação dos ônus e das atribuições. Se você tem mais tempo disponível na cabeça do chefe remotamente, você pode fazer mais coisas e aí as cobranças aumentam. Sim. O peso das plataformas no gerenciamento do trabalho, isso é muito, muito interessante, né? A dependência, na verdade, que a gente tem delas, né? E aí a gente poderia dizer que é uma coisa da área de comunicação, mas já é generalizada, né? Na nossa, de novo, dados da mesma pesquisa, tá? Do pessoal da USP, como trabalham os comunicadores na pandemia da Covid, era o nome, tá? Nessa sessão aqui, eles quiseram saber qual é a utilização do espaço virtual para a organização do trabalho. Sim? E aí vocês vão ver que os nomes que aparecem aqui não são... Qual é a única ferramenta que aparece aqui no gráfico que não se refere ao nome de uma empresa? E-mail. Né? E-mail, o software próprio. Sim?
Mas WhatsApp, Trello, não é? E aí a gente poderia colocar vários outros aqui que são comuns na área de assessoria. MailChimp, Substack, que o pessoal usa para fazer disparos, né? O Canva, não é? Pixeliot, CapCut, enfim, qualquer ferramenta que você use digital dessas de uso corrente hoje em dia para produzir conteúdo pertence a empresas privadas, não é? E isso é uma questão, porque, enfim, você está colocando todos os dados ali, né? E isso gera problemas. Por exemplo, quando você tem disponibilidade, né? Vocês devem se lembrar, né? Não tem muito tempo, o Facebook passou por um bug geral que afetou o WhatsApp e direto o WhatsApp cai, os servidores do Instagram ficam com problemas, aí o mundo para, né? Para, ninguém faz nada, né? Ninguém conversa, ninguém... A gente, inclusive, né? Algumas áreas continuam funcionando. O cara que é bancário, se o WhatsApp caiu, para ele, inclusive, é difícil, porque ele comunica com muito cliente, né? Tem um conhecido que é bancário, gerente de relacionamento no Banco do Brasil. Ele usa muito o WhatsApp. Então, quando cai, afeta até o serviço dele, que supostamente é uma coisa operacional ali, né, para lidar com números. Mas, em grande medida, ele ainda consegue fazer, né? Conversar com as pessoas de outra maneira. Agora, para a gente, né, que lida diretamente com as pessoas nessas plataformas, a dependência delas é preocupante, não só por essa questão de disponibilidade técnica, mas também pela possibilidade de fez uma atualização, certo? E aí a maneira como você organizava o seu trabalho, por exemplo, no Trello, né, para montar lá as abas, os quadros, era usando determinada maneira. Teve uma atualização que mudou tudo, pronto, né? Tem um material para entregar amanhã, mas agora você tem que reaprender como é que a ferramenta funciona, porque teve uma atualização que mudou tudo. Pior, uma empresa pode ser adquirida pela outra, ou então ela deixa de oferecer o pacote free que você está usando ali, né, na moita, o Canva, por exemplo, e passa a ser apenas paga, né? Várias ferramentas passam por essa transição. Porque, claro, tem um momento em que, se as coisas vão ficando muito populares, fica difícil de você gerenciar o tanto de acessos simultâneos aos servidores, né? Então, essa plataformização do trabalho é um problema, sim. Para a gente, do ponto de vista prático, é ótimo, obviamente, que a gente tenha, né, 200 ferramentas para fazer cada coisa diferente, ou às vezes uma só fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, como um esquema de gerenciamento. Mas essa dependência cria problemas, sim. Ok até aí? Sim. Aqui é mais difícil porque eu não consigo olhar nos rostos de vocês, né? Eu não consigo saber, né? Se vocês estão em Júpiter, se vocês estão inclusive em frente a alguma tela, né? Acompanhando aqui, sim. Tamo aqui, professor. Tudo Estou bem? aqui, professor. Ótimo. Tomara que acompanhando, né? Todo mundo, né? As pessoas que falaram e as que estão caladinhas. Rotinas de produção, né? Para ele, o impacto nessas rotinas é que o uso de imagens e conteúdos de licenciamento livre tem crescido bastante, porque as pessoas têm se atentado mais para a questão dos direitos autorais, né? Até porque hoje você fica rico tendo o direito autoral em cima de uma JPEG, né? Com NFT, por exemplo. Então, isso induz a gente a observar bancos de imagem, por exemplo, ou bancos de vídeos, né, para a gente construir campanhas utilizando esse tipo de ferramenta. A gente vai falar deles com mais calma, tá, no sentido mais prático, em aulas mais à frente, mas a ideia é que a gente preste muita atenção nessa coisa do direito autoral, de quando usar, tá, uma fotografia, um vídeo, alguma coisa nesse sentido. Ultimamente, né, talvez não os pais de vocês, né, porque não tinha muita internet, mas assim, minha geração, né, uns 10 anos aí na frente de vocês, ainda era muito normal, a gente não tinha muita essa preocupação, tá, ainda que fosse errado, tá, de, peguei uma foto aqui na internet, vou botar aqui, não vai dar nada não, ninguém vai falar sobre isso, né, o autor e tal. Hoje já está bem mais fácil de dar alguma coisa, né? De ter uma reclamação, de as pessoas terem acesso a origem original é ótima, né?
a origem daquele conteúdo, de onde aquilo veio, quem é o autor exatamente, quais são os direitos de uso, né? Então todas essas coisas estão criando cada vez mais problemas em embates legislativos, justamente porque tem agora um elemento importante aí no meio que é dinheiro, né? Intensificado pela figura, por exemplo, dos NFTs, né? Então, se você licencia uma imagem, né, para um uso específico e as pessoas fazem outro, está muito fácil hoje de ganhar uma batalha jurídica em cima disso, tá? E aqui tem um pouco de preconceito com essas coisas de o conteúdo de uso livre, né? Tem problemas, a gente, por exemplo, o pessoal que usa o Canva a rodo, né? Aí todo mundo pega aquele template pronto, aí você já está até batido. Você olha e fala, isso aqui foi feito no Canva, né? Porque o template, todo mundo usa o mesmo template, a figurinha, todo mundo usa a mesma figurinha, aquela ilustraçãozinha, todo mundo usa aquela ilustraçãozinha. Então tem esse lado negativo, claro, né? Da gente ter esse uso facilitado desses conteúdos de uso livre, mas ao mesmo tempo há coisas profissionais, e eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Que poupam um tempo extraordinário, assim, de recursos, tanto humanos quanto do capital técnico específico, para produzir, por exemplo, um vídeo, certo? Vou mostrar um exemplo aqui acho que foi a Orquestra Sinfônica de Goiânia, que produziu um vídeo extraordinário, fantástico, lindo, assim, você tem que enxugar o canto do olho, assim, a hora que o vídeo termina. E todos os vídeos, todas as imagens que aparecem no vídeo foram captadas de bancos de imagem. Sim. Então, um vídeo profissional, fantástico, é uma peça de assessoria e que foi feito utilizando esse tipo de conteúdo, né? Para as rotinas de produção, ele recomenda cada vez mais uma criação com cautela, com sensibilidade. Se isso já era importante desde sempre, agora então, né, onde saindo da pandemia a gente ainda tem ânimos muito exaltados, né, vocês verem que coisa triste, né? Você olha em volta e todos os shows, as festividades, aí se você rola o seu feed no Instagram, tudo quanto é aglomeração de pessoas sai porrada, né? Tem um cara batendo no outro, tem um desentendimento, tem alguma coisa. A gente imaginava que a gente fosse sair da pandemia um pouco melhores, né? Não sei se é o caso, né, com o que a gente tem visto por aí, né? Tudo muito assustador, essas pessoas muito nervosas, né, o tempo inteiro, no trânsito, né? Coisa, enfim. E claro, isso tem que ser absorvido nas nossas estratégias de criação. Sim? Tomar cuidado com aquela piadinha, né, que faz graça com a cara do outro. Ninguém gosta de ser chamado de burro, né? Ninguém gosta de que você diga para ele que ele está por fora ou que ele não sabe o que ele está falando, né? Então, cuidado com essas tiradas, né, com a coisa, né, da tentativa de uh, carimbar, né, uma vitória em cima de alguém. Cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de conteúdo, certo? O recomendado, inclusive, é não fazer esse tipo de coisa, não é? E aí a gente tem aqui, né, um nível de uso das publicações que apelam para o sentido humano, tá? Aqui eu não coloquei o título, mas é isso. Deixei o link, tá, de todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês nos links da aula de hoje, tá bom? Essa pesquisa tá lá, tá tudo lá. Essa mesma pesquisa que é da USP também, eles perguntaram para as pessoas, as agências, os assessores, enfim, que tipo de conteúdo que você fez tentando humanizar relatos ou usando mais assim figuras humanas, né? Não banners genéricos, né, de publicidade que tem só letra e cor, né? Mas usar a figura humana, né? Ou que apela para a sensibilidade das pessoas, de linha sentimental, enfim. E aí você vai ver que a maior parte, né, desse conteúdo foi visando alguma ação relacionada à pandemia, justamente porque, obviamente, as pessoas estavam num momento muito frágil, né? E ainda estão, em vista de tudo que está acontecendo, né? Talvez agora tentando extrapolar muita coisa que estava guardada aí, né?
Uma coisa que ganhou mais força, também era uma tendência que vinha crescendo, ganhou mais força durante a pandemia e que da agora para frente vai ter que ser uma central, né? Assim, segundo o Luiz, o autor, a gente vai precisar montar verdadeiras forças-tarefas dentro das agências só para fazer isso, que é a de tentar desbancar fake news, né? É como se fosse um exército de contra-ataque, né? Ou no linguajar mais corrente da área, campanhas lado B, né? De você tentar mostrar, né, mentiras ou malfeitos ou fazer correções em informações que vieram de algum adversário, tá? No sentido simbólico aqui do termo. A gente consegue ver isso muito claramente agora durante as campanhas eleitorais, né? Vários comitês já estão se estruturando e já estão fazendo o trabalho, na verdade, de criar aí verdadeiras centrais anti-fake, né? A gente tem as militâncias se organizando e a parte profissional mesmo, dos assessores e os profissionais de comunicação, montando verdadeiras estruturas, bunkers de verificação, né? Para que qualquer fake news que vá atingir em potencial o candidato pelo qual eu estou responsável, eu já tenho que ter uma resposta expressa para ela, né? Isso é mentira e a prova disso é isso, isso, isso e isso, né? Esse print que você está vendo é falso por causa disso, disso e disso e disso. Isso é uma coisa que, de novo, né, já vinha engateando ali antes da pandemia, ganhou uma força gigantesca durante, porque foi, né, um momento de muita circulação desse tipo de coisa, desse tipo de peça de desinformação. E aí as assessorias tentaram, né, responder como podiam enquanto a isso. Agora, pós-pandemia, o que a gente vê é um movimento de tentativa de criação de forças-tarefas, verdadeiros comitês para desbancar fake news, né? E estou falando isso porque conheço gente, né, que está trabalhando aí já em campanhas eleitorais e eles estão repassando essa impressão, né, de que há essa organização já em alguns núcleos, né? Tem gente que está responsável por isso, né? Olha, o seu papel aqui vai ser, claro, fazer outras coisas, mas o principal vai ser selecionar conteúdo falso e já gravar aí as respostas para ele. Sim. Porque, né, a moeda de troca na internet é a velocidade, né? Então, você não pode deixar viralizar esse conteúdo que, obviamente, vai impactar negativamente o seu assessorado, né? Como no caso dessa coisa, né, que a gente viu circular várias vezes sobre as idades das vacinas, né? Ah, já pode a idade tal, ah, já pode não sei quem. Aí vira aquela fila gigantesca no posto de saúde. Ah, era mentira, quase festa junina. Então, né, isso é uma coisa que também tende a se intensificar. E aí tem uma coisa, uma prática no meio disso, tá? Um pouco escusa, certo? Que é a gente entra aqui na fronteira, né, dos limites éticos, é uma coisa que a gente vai debater mais em profundidade mais à frente, que é da seleção que o assessor faz sobre os conteúdos que vão ser veiculados em relação ao seu assessorado. Essa atividade de curadoria, né? Vocês sabem que a campanha de vacinação no Brasil foi um fracasso, né? Isso não é de segredo para ninguém. Pedro Alá, um dos maiores infectologistas do mundo, né, e que reside aqui no Brasil, já fez o estudo que se a vacinação tivesse a campanha de vacinação, uma ação de comunicação, tá? Campanha de vacinação, uma ação de comunicação, se ela tivesse sido feita de maneira bem feita, a gente teria salvado nada menos que 400 mil vidas, né? 400 mil, né? Isso estimando, tá? É uma estimativa. Então, isso é muito significante, né? Isso é muito revoltante, obviamente. E aí a gente tem uma tentativa que alguém vai dizer, mas é o trabalho do assessor, né, fazer isso, que é de valorizar o outro lado. Vocês também sabem que as populações indígenas não receberam os devidos cuidados, né, em relação a cuidados sanitários. A gente tinha, não sei se... não coloquei, gente, aqui na apresentação. Puts.
Mas eu vou ver se eu acho online aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Foto, prêmio, máscara, indígena. Acho que assim vai. Não, não é isso. Máscara, pandemia, indígena. Vamos ver se vai aparecer. Covid. Ver se a gente consegue. Retrato de médica, blá blá blá. Não vai aparecer aqui. Vocês devem ter visto, porque essa imagem circulou bastante, de uma indígena tentando colocar a máscara. E ela era daquelas etnias que usam uns palitinhos atravessados na boca. Vocês viram essa imagem circulando? A fotografia, inclusive, foi premiada, né? O cara ganhou o prêmio e aí depois eles cancelaram a premiação porque ele teria entrado na aldeia sem autorização, né, dos indígenas. Mas a foto é extraordinária. Eu queria achar ela aqui para vocês. Se alguém quiser buscar aí, ver se a gente acha. Acho que o prêmio era o Vladimir Herzog. Quer ver? Vamos ver se a gente acha aqui botando o nome dele. Vladimir Herzog. Jornalismo. Talvez apareça. Aqui, essa aqui, ó. Essa é a imagem. Que obviamente vai aparecer minúsculo aqui. Talvez aqui ela apareça. Aqui, exatamente, né? Ela foi excluída da premiação porque supostamente era polêmica. Aí, estão vendo? Realmente é uma foto para prêmio, né? Ela demonstra um despreparo absoluto, né, na tentativa, na customização de soluções para essas comunidades. Como é que a pessoa vai usar uma máscara se no cotidiano dela ela usa esses apetrechos no rosto, não é? E precisa usar, e aí tem que usar uma máscara que não é adaptada, não é, para a etnia, enfim. Então é uma coisa, né? Só para ilustrar aqui apenas, né? Essa falta, né, de assistência clara aí para as etnias indígenas durante a pandemia. Mas ainda assim, o que você vê a assessoria do Planalto fazer, do Ministério da Saúde, é dizer que mais de 50% da população indígena já foi vacinada. Isso significa, na verdade, que metade não foi, né? Então é uma maneira diferente de ler o dado, né? Obviamente que o assessor resolveu, né, buscar alguma coisa positiva, tinha que ter alguma coisa positiva para ele ilustrar as ações do governo federal. Ah, ele está só fazendo o trabalho dele, claro, né? E é isso mesmo, que é o de tentar promover, né, as ações de prevenção nesse sentido. No entanto, tem uma fronteira aí a gente vai falar disso quando a gente tratar de comunicação pública, tá? Entre comunicação do governo e comunicação de Estado. Sim? O assessor de comunicação que é concursado, ele não trabalha para o prefeito, não é? Ele trabalha para a prefeitura. Ele não trabalha para o presidente, ele trabalha para a presidência do Brasil. Não é? Então tem essa coisa que a gente tem uma dificuldade extraordinária de separar, e não é só aqui no Brasil, tá? Vocês vão ver esse mito, isso é uma coisa brasileira de pessoalizar, não é, tá? Em geral, quando envolve poder, fica fácil, né, do cara se apropriar da coisa, mas a gente tem uma dificuldade extraordinária de separar isso, né? E é um problema que está ilustrado aqui. A apresentação de conteúdo, na atualidade, antes de eu continuar, até porque minha garganta está começando a secar, vocês não falam nada e nem escreveram nada aqui. Tá tudo bem? Questões, problemas do que comentamos até aí? Tá tudo bem, professor, sem dúvida por enquanto. Tudo certo? Tudo certo. Massa. Deixa eu ver. Tudo ok, tudo certo. Tá. Sim. Em relação à apresentação de conteúdo, eu não peguei uma água aqui, não tem problema não. Na atualidade, a gente tem uma preferência do público claríssima, né, por conteúdo visual. Segundo o Luiz Ferrareto, né, e outros autores também, né, que estão referenciados aqui embaixo, tá, no slide, um deles, essa pesquisa da USP,
a gente passou a ter essa preferência exacerbada, intensificada, durante e após a pandemia de Covid. Por quê? Porque a gente ficou com estafa de tentar entrar em conteúdos muito complicados, né? Já era difícil entender aí a economia das vacinas, qual que é a primeira dose, o intervalo da primeira para a segunda, o que é a Janssen, o que é a Pfizer, quantos por cento tem de eficácia cada uma, quantos por cento da população já estão vacinada. Então a gente tem, né, esse tipo de apresentação dessas informações, a gente só pegava em geral com uma apresentação que fosse mais visual, né? Por isso, o investimento da TV, por exemplo, em gráficos, cards, né? Elementos interativos, para que a gente não tivesse apenas a passagem, né? O cara falando ali na frente da câmera, porque isso é tedioso, né? Você não tem esclarecimento, inclusive, nesse sentido, né? E aí a gente tem, eu coloquei só o print do vídeo, não botei o vídeo aqui, né? Um trabalho fantástico que a Prefeitura de Goiânia está fazendo e o Estado também nas redes sociais, que é de investir justamente nisso. As peças, em geral, estão muito bem compostas, né? E você tem aqui, no caso, era um vídeo, né, mostrando os pontos de vacinação que a prefeitura montou, e aí ela fez uma espécie de tour por eles, né? Foi andando assim com algumas animações para que o usuário acompanhasse, né? Não tivesse apenas uma lista estática ali das coisas prontas na tela, né? Então esse é um conteúdo que mobiliza mais a atenção. E claro, a gente precisa, né? Já falamos de sensibilidade nesse momento, de tato com o público, né? Nesse momento de ter ainda mais sensibilidade. Aqui eles, na mesma pesquisa da USP, perguntaram para as pessoas quais foram os principais tipos de publicações realizadas por elas, tá? Durante os assessores e os diretores de comunicação, enfim. E aí você vai ter a comunicação promocional com 1,89%, comunicação de ação 5,66%, comunicação institucional 26,42% e a motivacional, que é essa de, né, vacine-se, procure se informar, ajude o outro, proteja as outras pessoas, fique em casa, né, a hashtag que ficou no ar aí durante muito tempo. Essa foi a grandíssima maioria dos tipos de conteúdo produzidos pelas assessorias em geral, né? Quando a gente fala, e aí vamos passar pelos cada um desses tipos, tá? Durante o curso aí da disciplina, de tipos de comunicação. A comunicação, mas dando um teaser rápido aqui, comunicação de ação é aquela que convoca o usuário a tomar alguma medida, né? Especificamente, por exemplo, para ir no site conferir alguma coisa, né? Cadastre-se aqui para receber notícias ou alguma coisa sobre isso, né? É esse tipo de chamada para ação, call to action, né, que a gente chama. E a comunicação institucional é aquela de promoção da organização. É a que está centrada naqueles 3 pilares que a gente falou lá atrás. Missão, visão e valores. Sim? Seria a parte, talvez, não é só propaganda, tá? A gente vai ver por que não, mas seria a parte, talvez, mais centrada na promoção da imagem pública, né, da organização em questão. Sim? Antecipar a demanda de trabalho com planejamento e integração. Isso é uma coisa que a gente passou a fazer cada vez mais com o passar do tempo, né? As metodologias de planejamento em assessoria foram ficando cada vez melhores. A gente foi integrando, né, como a gente falou na aula passada, profissionais de várias áreas, cada vez mais dentro da área de assessoria, mas ainda falta essa noção da gente conseguir antecipar os problemas que podem aparecer, né? Eu sou a Prefeitura de Goiânia e eu estou dizendo para as pessoas, né, aquele momento ali, quarta-feira, dia 10, acima de 85 anos, idosos das letras A e I, né, tá tendo vacinação para as pessoas desse público. Nesse momento, quando esse post foi publicado, a gente já tinha notícias circulando sobre aqueles casos das enfermeiras que botavam a agulha, não aplicavam a vacina e tiravam. Lembram disso?
Sim? Teve um monte, né, desses casos aqui. Inclusive aqui, né, em Goiânia, vários desses registros. E aí, se essa é uma coisa que está em voga, está todo mundo falando disso, né? Obviamente que vai aparecer alguém questionando no Instagram, não é? Obviamente. No momento em que você tocar no ponto vacinação, alguém vai falar disso. Ou às vezes você nem precisa estar falando disso, está falando de outra coisa, sei lá, imposto de renda, né? Adiamento do prazo para pagar o IPTU. Obviamente vai aparecer um fulano lá, um abençoado, para dizer: e a vacina que vocês não estão aplicando, não sei o que, como comentário destacado aqui em tela. O que está acontecendo com os profissionais que não estão injetando a vacina nos idosos? Só furando os braços, sem nada nas seringas? Coringas, né? Ele escreveu aqui. Isso é gravíssimo, isso é crime, e aí? E 4 horas depois, né, a gente não tinha nenhuma resposta da prefeitura. Né? Essa publicação tá aqui, não está aparecendo o horário, porque, né, eu gravei daquele momento, mas ela foi feita de manhã, né, e você não teve ali resposta nenhum tipo de posicionamento da prefeitura. Isso é um problema, né? Essa atitude de antecipação, e talvez esse comentário pudesse ser melhor respondido se você coloca algum adiantamento sobre isso já na legenda do post, né? Olha, está tendo vacinação de 85 idosos da letras A e tal. Lá no final você coloca algo como: sobre os casos de não aplicação da vacina por pessoas, profissionais de saúde da rede municipal, que é pela qual a prefeitura é responsável, já estamos averiguando, né, os responsáveis, já acionamos as autoridades cabíveis para fazer suas investigações e logo mais colocaremos algum tipo de orientação junto ao público. Pronto, acabou. Né? Você está fazendo uma coisa importante. Quando a gente for falar de comunicação pública, a gente vai comentar mais em profundidade, que é prestar contas, né? A accountability, e ao mesmo tempo você está adiantando demandas que obviamente iam aparecer. Né? Não precisa esperar alguém publicar um comentário sobre isso. Obviamente que ia se falar a respeito disso. É claro que isso ia aparecer. Sim? E aí, em relação à opinião pública, né, o que a gente tem é um problema aí de criação versus apropriação. Vocês devem se lembrar, e aqui é interessante, né, da gente falar do BBB do ano passado, porque o desse ano foi meio morno, né? Assim, não tem muita coisa, enfim, né, pessoal. Talvez, e aí a gente vai falar disso mais à frente, tem inclusive autores que vão defender isso. Talvez o que explique a falta de episódios polêmicos, né, dessa edição em relação às anteriores é justamente um preparo em termos de media training bem melhor dos candidatos do que anteriormente, os candidatos, né, dos participantes da edição, do que os das anteriores, certo? Porque aí souberam, né, fazer a gestão ali da própria imagem, das impressões que as pessoas teriam de si mesmas, né, não só ali dentro, mas sabendo, né, que ela está sendo projetada, televisionada para todo mundo, enfim, né, então é uma questão. Mas no do ano passado, vocês devem se lembrar que houve uma espécie de devassa quase, né, assim, críticas generalizadas a figura da Carol Conká, né? Uma cantora que polemizou muito durante a edição, né? Criou muita confusão. As pessoas também criaram muita confusão com ela, enfim. E aí o nome dela ficou envolto, pelo menos durante o começo, né? Em uma imagem negativa, em associação negativa. Né? Várias marcas que faziam algum tipo de parceria com ela, né? Deixaram de fazer, cancelaram contratos, enfim. E aí você teve a coisa da gracinha, né? Que a Skol, por exemplo, fez junto à opinião pública, né? Usando dessa má imagem, né, da Carol Conká naquele momento, eles criaram um memezinho, né, uma coisa bonitinha para postar nas redes. Skol com C. Não, o negócio está tão feio pro K que agora a gente vai até mudar o nome da Skol. Não vai ser Skol com K, vai ser Skol com C. Né?
Aí o pessoal riu, curtiu, fez kkk, etc. Mas, como a opinião pública é algo muito volátil, né, e muda muito rapidamente, depois que a edição do BBB passou, não é, boa parte das pessoas que fizeram crítica se colocaram ao lado da cantora, não é, se solidarizaram, inclusive, com o linchamento virtual que ela recebeu nas redes, não é, e com a quitação de vários contratos. Ou seja, o termômetro da opinião pública sobre a Carol Conká mudou de muito negativo para uma complacência, uma compaixão com a situação que ela passou. Aí já não pegava tão bem fazer esse tipo de coisa. Tanto é que a escola começou a circular essa publicidade e logo depois apagou o post, porque viu que o negócio não ia circular bem. Então isso é amadorismo, não é? É uma tentativa de surfar na onda, né? E qual é o propósito aqui? Surfar na onda, surfar na onda. Tá todo mundo falando mal da Carol? Vou falar também e tal. Quer dizer, o que em termos de promoção, a imagem da escola enquanto uma bebida de qualidade, enquanto algo produzido artesanalmente, enquanto algo que é melhor do que as outras marcas, ganha em fazer uma brincadeira como essa? Nada, absolutamente nada. Você não tem nenhum tipo de agregação de valor ou de exaltação dos valores, certo? Dessa organização em uma peça como essa. Nada, absolutamente nada. Então é um claro exemplo do que não fazer, né? Que é surfar na onda do meme, da gracinha e tudo mais, e depois arrepender. O problema de você postar e apagar fica pior ainda, porque alguém printou, já era. Aprendam isso. Tudo que coloca na internet é eterno, tá? Não tem mais jeito, assim. Alguém printou. Alguém printou. Inclusive, as pessoas nem precisam printar. Vocês conhecem isso aqui, ó. Chama Wayback Machine. Alguém? Ninguém conhece Não isso aqui? conheço, professor. Conheço não. Wayback Machine é uma página que salva aqui, ele está dizendo, eu vou até colocar aqui para traduzir para ficar melhor, mais de 600 bilhões de páginas web salvas ao longo do tempo. Então você quer saber como é que estava a página do Jornal Popular em 1996, ele vai ter um print aqui para você, para te mostrar como é que estava lá, certo? Então, vou pegar aqui, na verdade, tem que ser o site, né? O Popular. Estou falando de um site de um jornal porque é mais fácil para a gente introjetar o exemplo, né? Aqui. Né? E aí você tem, ó, separado nada menos que 10 mil vezes entre fevereiro de 98 até junho de 2022. Você tem aqui, ó, prints por hora das capas do site, certo? De como é que estava o site nessas datas aqui. Percebem? Olha quantas capturas, não é? É um site que existe só para isso, para arquivar os seus erros e as coisas embaraçosas que você vai colocar na internet. Só para isso que ele serve, né? Para fazer pesquisas sobre o passado remoto de algum endereço aí na internet. Então aprendam isso para a vida profissional de vocês, inclusive pessoal, né, em algum nível. Tudo que você coloca na internet é eterno, nunca mais vai sair de lá. Nunca mais, certo? Ah, mas eu deletei, tem jeito de recuperar. Não se preocupe, tem jeito de recuperar, certo? Mas eu mandei no WhatsApp para uma pessoa, eu apaguei ela também. Tem jeito de recuperar. Eu garanto para vocês, né? O blog que eu criei sobre o joguinho quando era criança chorou agora. Sim, cuidado com as fotos do flogão, né? Quando você fez lá aquela coisa errada no seu cabelo, né? Compartilhou ali, orgulhoso, né? Aí, putz, né? Agora, anos depois, vem a vergonha aí, né? O embaraçoso, etc. Que a coisa não vai sumir da internet. Sim? Não some. Né? É uma coisa que a gente tem que introjetar para conseguir trabalhar dentro dessa área, né? Para não cometer erros como esse. Pensem, não é uma, duas, três, não é 10 vezes não. Pensem quantas vezes for necessário antes de publicar, tá?
Porque depois... Professor, qual que é o nome mesmo? Aqui, ó, vou deixar o link aqui para vocês. Wayback Machine, tá? Ele fica, na verdade, na página desse site que é extraordinário, que é o arquivo da internet, Internet Archive, né? Eles têm petabytes de dados da internet inteira aí ao longo do ano, ao longo do tempo, certo? Bem interessante esse site aí. Dá para ficar a vida inteira nele, né? Justamente por isso a gente tem que dosar o entretenimento, né? Ah, mas é para ficar legal, é para associar a minha marca a uma coisa engraçadinha, né? Às vezes a minha marca ela tem um comportamento, né? Ou a imagem que a gente está projetando é um pouco sisuda, você quer tentar criar uma identificação, né? Um pouco mais divertida, lúdica com as pessoas. Cuidado com isso aí, certo? Cuidado com isso, né? Tem uma chance muito grande de dar um problema gigantesco, né? E depois você ter que resolver, né? De novo, tudo que você faz errado é um problema que você está criando para você mesmo resolver depois. Em assessoria é assim. Na redação do jornalismo deveria ser, né? Deveria ser, mas não é, né? Ah, publiquei uma matéria errada, foi com errinho, foi pro ar, passou, ok, fim, né? Amanhã o pessoal esquece, né? Se não for uma coisa muito embaraçosa para o pessoal gravar e botar no YouTube depois para você ficar passando vergonha o resto da vida, esquece, né? Passou na TV, foi, enfim. Aqui não. Aqui não. Nossas peças que a gente produz, em geral, elas são publicadas em meio digital, né? Ou vão para a imprensa e a projeção é maior ainda. Então, cuidado, tá? É bem mais difícil errar em assessoria de comunicação do que no jornalismo, certo? Bem mais difícil. Existe, obviamente, aí um poder, né, de agenda setting, né, do jornalismo para dizer, né, colocar como tópicos do que vai ser discutido pela opinião pública, mas isso tem se transformado também ao longo do tempo, né, porque a gente não tem só a imprensa mais fazendo isso, mas as redes, né, ou o que passa, por exemplo, em grandes... ou aquilo que mobiliza as redes, às vezes nem necessariamente o que está circulando ali, mas o que vem de fora como assunto que vai virar TTs no Twitter ou hashtags no TikTok, por exemplo, né? Então, esse também é um elemento de transformação. Em relação às fontes, né, a gente viu, aí aqui são 3 e 12, deixa eu ver, isso aqui, eu acho que é o último slide, beleza. Eu vou encerrar esse aqui, pode? Antes do intervalo. E aí depois a gente faz o intervalo. Pode ser, gente? Vou encerrar essa parte e aí a gente faz um intervalo daqui a pouco. Oh, meu Deus. Espera aí, vamos lá. Sim, prof. Pode ser. Ótimo. Só um pouquinho. Vamos lá, chegando. Aqui. Sobre a questão das fontes, a gente tem, na pandemia, uma busca muito acentuada por especialistas. Claro, ninguém sabe o que está acontecendo. E aqui a gente não está falando só em relação aos problemas sanitários, tá? Óbvio, né? Ah, quem que eu vou chamar para falar sobre vacinação? Tem que ser algum infectologista, alguém da área de saúde. Não é só disso que a gente está falando. A gente está falando também sobre direcionamentos que a gente buscava, as pessoas em geral buscavam, pela desorientação que a pandemia causava em vários turnos. Por exemplo, em linha psicológica, né? Eu não acho que não tem ninguém que passou incólume nesses últimos 2 anos de ter algum problema, né? Algum esgotamento mental, algum problema que exigisse terapia, né? Que você precisasse de ajuda para lidar com as suas questões pessoais a nível psicológico. Justamente por isso, as assessorias também buscaram especialistas. Então ficou cada vez mais comum a gente ver em vídeos institucionais, né, ou peças, né, ou as empresas ou organizações promovendo lives, né, com especialistas para falar, por exemplo, sobre saúde mental, vacinação, saúde, relacionamentos, né, várias coisas que foram sacudidas, né, durante esses 2 anos aí que a gente passou. Mas que, novamente, é um caminho sem volta, né? Os eventos online, né,
quem não tinha visto o potencial deles até então, viu nos últimos 2 anos, né? E o potencial deles está muito claro, e a gente vai tratar um pouco mais em detalhe mais à frente, que é o de diminuir custos, conseguir uma conexão mais fácil, ampliar o acesso, enfim, né? E, claro, conseguir driblar momentos de exceção como esse, né? Que a gente está aqui agora. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade, né? Se você é assessor de algum desses especialistas, aqui em Goiânia, por exemplo, tem uma agência Interface, né? Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui para botar o link dela para vocês. Agência Interface Comunicação Instagram. Será que é essa? Marketing médico, acho que é essa aqui. É essa aqui. Que foi, não sei se aqui ele, cujo cara que mexe, eu não tô logado, ele não vai deixar eu abrir a foto. O diretor é esse cara aqui, ó, Felipe Stefani Correia, né? Fez jornalismo na UFG, assim como vocês, e hoje está à frente desse negócio, é uma agência voltada para marketing médico, né? Então, para ele, por exemplo, né, que assessora pessoas especificamente desse meio, vou deixar o link aqui, tá, para vocês, se alguém quiser dar uma olhada depois. Para pessoas que trabalham especificamente com gente da área de saúde, era uma oportunidade fantástica para emplacar entrevistas, né? Porque tinha muita procura por especialistas dessa área, ou dessas outras que a pandemia também convocava, né? Sociólogos também, aí a gente falando num esquema mais amplo, né? O que está acontecendo com o mundo? Como que vai ser a sociedade depois disso, né? Aí eu vi um meme esses dias que falava um pouco assim, eu não sei, eu me senti contemplado, né? Esse vai ser difícil achar, né? Mas a coisa era tipo assim, esses filmes depois do filme com o Thanos, né, da Marvel, eles meio que ignoram o blip, né? O estalar de dedos, né? Que todo mundo morreu e tal. Fica parecendo que a humanidade não passou por um evento traumático nos últimos 2 anos e todo mundo voltou a fazer as coisas exatamente do mesmo jeito como estava tentando fazer antes. Isso é meio burro, né? Quer dizer, se a gente teve várias coisas para nos mostrar a possibilidade de fazer as coisas de uma maneira melhor, por que a gente vai voltar à maneira anterior? É meio burro, né? E aí, ao mesmo tempo, também gerou oportunidades excelentes para ficar calado, né? Como no caso do dono do Madeiro, ele não foi o único, né? A gente teve vários episódios aí de gente que deu declarações que geraram consequências drásticas para as próprias marcas depois, né? Ele falou, por exemplo, que o Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil mortes, diz o dono do Madeiro. E olha como o post aqui, essa notícia é anacrônica, né? A gente estava achando um absurdo aquele momento, março de 2020, a gente ter 7 mil mortes. Hoje a gente já superou a marca de mais de 600 mil vidas perdidas, né? Para a pandemia. Então, tem esse registro, né, que deixa a gente com coisas para se pensar, né, muito traumático. Mas, ao mesmo tempo, olhando aqui como assessor de comunicação, obviamente que alguém tinha que controlar a boca desse homem, né? É claro que, de novo, aquela conversa que a gente teve no passado, na aula passada, não dá sempre para você ter controle absoluto das coisas, né? Mas precisa conseguir criar um discurso, pelo menos negociar estratégias que não vão gerar danos claros para o nome da marca. O Madeiro insistiu nessa linha, chegou a fazer peças publicitárias, né, colocadas aí nas redes dizendo: o Brasil não pode parar, a gente precisa continuar em frente, etc, etc. E isso é muito problemático, né? Sobretudo naquele momento onde a gente estava vivendo aí, talvez, né, um dos momentos mais críticos da pandemia, que foi logo o começo, foi um susto muito grande, né? Essa doença misteriosa que chegou e começou a matar as pessoas, enfim. Sim, é isso, eu acho. Sim, fim, tá?
dessa primeira parte. São 3h20, vou arredondar aqui. A gente faz 20 minutos de intervalo e voltamos, pode ser? Pode, prof. Tudo bem? Pode sim, ok. Massa, beleza. Então tá, então a gente para rapidinho, daqui 20 minutos voltamos, tá bom? 3h40, tá bom? Religiosamente, ok? Liga a câmera e a gente começa a falar. Vou manter a sala aberta, tá bom? Vou só fechar a câmera e o microfone aqui. Até daqui a pouquinho.